A gente segue o Estado de Alerta, trazendo a repercussão de um assunto que nós mostramos aqui também no jornal. A gente contou a história do motorista que estaria supostamente embriagado, lembra? E provocou um acidente que terminou com a morte de um bebê de 4 meses ali na curva da Ladeira, no Cuiá, ano passado. Eu, inclusive, fiz um comentário muito duro ontem aqui, porque ele ganhou liberdade provisória mediante a medidas cautelares, né? Ele já está solto. A família convivendo com a morte dessa criança de 4 meses. Fiz até uma comparação. Imagina se o pai, a mãe desse bebê fossem empresários ricos aqui de João Pessoa, ou tivesse uma família influente, tivesse uma família de políticos envolvida, se esse rapaz tinha conseguido o benefício da liberdade provisória mediante a cautelares. Cautelares que são vir para casa, dormir em casa a partir das 10 horas, não poder beber em local público, em bares, não frequentar bares, colocar uma tornozeleira eletrônica na canela, não se ausentar da comarca e outras coisas mais aí, leves, na minha opinião, mediante uma morte, porque ele confessou que estava bêbado. Hoje a família da criança procurou a gente e resolveu quebrar esse silêncio. E já agradeço de largada a confiança. Procuraram a nossa produção, a produção do Cidade de Alerta, para demonstrar um pouco mais dessa revolta e da dor. Porque você conviver com a dor eterna agora, para sempre, da despedida de uma criança que conviveu 4 meses com essa família e não morreu de uma doença, não, gente. Essa criança foi arrancada dos braços dessa família através de uma irresponsabilidade de alguém que decidiu beber e dirigir. E aí eu vou chamar a Lamara Barros, que está ao vivo com essa família. A Lamara, eu já disse aqui, vou repetir, agradecendo primeiro de antemão a confiança da família e também, não sei se eles assistiram ontem o Cidade de Alerta, eu fiz um comentário aqui, inclusive, muito duro, muito enfático com relação a não entender onde é que a gente está vivendo para ter uma lógica dessa, onde alguém diz que estava bêbado, assume que estava bêbado, o acidente mata uma criança e está solto mediante a cautelares. Agradeço a eles pela confiança e dizer que, antes de tudo, hipotecando o nosso carinho, a nossa solidariedade e essa família. Viu, Lamara? Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que acompanham a Cidade de Alerta Paraíba. Mais uma situação revoltante, né, Fábio? Ainda mais que a gente acompanhou todo esse caso desde o dia do acidente, no dia 15 de novembro do ano passado, onde esse homem, na verdade, ele confessou que teria, sim, ingerido bebida alcoólica aos policiais quando chegaram lá no momento. Ele tentou fugir, inclusive, mas a população acabou segurando, contendo ele lá para que ele não fugisse, né? E ele simplesmente invadiu a pista contrária, onde vinha a família aí do pequeno Gabriel, de apenas 4 meses, né? Vinha a mãe, a avó, o Gabriel e a outra filhinha também da Gabriela, que é a mãe dessa criança, que a gente vai conversar agora. E realmente, como você falou aí, né, que essa criança foi arrancada dos braços, e foi literalmente arrancada dos braços, porque ela vinha no colo da avó. O pequeno Gabriel vinha no colo da avó. Eu tô aqui conversando com vocês, já querendo me emocionar, porque a mãe e a avó choram muito. E antes de entrar ao vivo, eu estava conversando aqui com elas, e você imagina só, Fábio, apenas 4 meses convivendo com aquela criança, né? Uma vida, um ser que tinha acabado de chegar para fazer a alegria daquela família, complementar essa família que hoje chora, e chora uma dor irreparável, irreparável. Enquanto do outro lado tem gente comemorando a liberdade desse homem, né? Que a gente pode até falar assassino, sim, porque estava ingerindo bebida alcoólica. Eu vou conversar agora com a Gabriela. O Fábio, antes de me chamar, estava agradecendo a disponibilidade de vocês falarem com a gente, que não é fácil um momento como esse. Se passaram aí 3 meses, mas a dor ainda é irreparável. Boa noite. Boa noite. Eu não sei nem dizer. É uma dor muito forte. Cada mês que vai passando, cada dia que vai passando, tudo lembra ele.
tudo... Eu tento ser forte pela minha menina que ficou. Tento ser forte por ela, mas tá difícil. E eu quero justiça. Eu quero justiça pelo meu filho. E, Gabriela, sua filha pequena também estava no dia, né? Ela chegou a sofrer algum ferimento? Não, graças a Deus não. Deus botou a mão nela porque ela estava no banco do meio. Nem do banco ela saiu. Graças a Deus, porque se tivesse perdido os dois, nem aqui eu estava para contar a história. E aí, como foi? O que vocês sentiram no momento ao saber que ele teria, que a justiça, né, concedeu aí liberdade com medidas cautelares? Até então ele estava preso e vocês acabaram sendo informados de que ele iria responder em liberdade. A gente não queria, né? A gente queria ele ir lá, porque o que ele fez, ele pode fazer com qualquer pessoa, né? E é a justiça, né? A justiça do Brasil. Mas a justiça de Deus não falha. E eu quero justiça pelo meu filho. Enquanto eu estiver viva, quero justiça por ele até o fim. Vocês vão lutar por isso? Vou lutar pela vida do meu filho. Até o quanto eu estiver viva, eu vou lutar. Gabriela, o que é que você lembra desse dia, né? Desse dia que para sempre vai ficar marcado na vida de vocês, um dia de muita dor? Eu me lembro que ele veio na velocidade, bateu na gente, a gente apagou. Quando eu me acordei com a minha boca sangrando, meu olho, esse daqui estava inchadão, meu braço estava formigando. Quando eu olhei para minha mãe, eu disse, mãe, cadê o... É porque a gente chamava ele de Pitoco. Eu disse, mãe, cadê Pitoco? Quando a gente olhou para o chão do carro, ele estava no chão do carro. Eu comecei a gritar. Peguei meu filho, aí um anjo de Deus, veio uma senhora, ajudou a gente. Ela parou o caminhão na rua, os meninos botou a gente dentro do caminhão, botou para o Hospital do Valentina. Mas quando chegou lá, ele já estava sem vida. Olha, eu vou conversar um pouquinho aqui com a avó também. A Gabriela relembrou um pouco desse dia. A avó era quem estava segurando o pequeno Gabriel, de 4 meses. Ela também sofreu algumas lesões na região do punho, né? Vó, o que lembra daquele dia, da dinâmica do acidente? Vocês chegaram a ver esse carro vindo para cima de vocês? O que você consegue lembrar? A gente, quando estava indo, quando chegou no Cuiá, ele vinha vindo em alta velocidade. Aí, quando a gente olhou, o dele já bateu de frente com a gente. Bum! A gente só viu aquele estralo, bem! Que eu me apaguei, eu desmaiei. E quando eu acordei, aí Vitor Gabriel já estava no chão, né? Mas estava sem vida já, que com certeza já estava. Quando eu olhei, ele já estava já até com o olhinho fechadinho já. E bati minha cabeça, estava toda inchada. Minha perna, eu não conseguia andar. As pessoas que me ajudaram, sabe, me carregando, porque eu não conseguia. A gente olhava para minha neta, eu procurei ela, que eu achei que ela tinha voado. Aí a gente olhou, ela estava encolhidinha, chorando, mas graças a Deus... Qual é a idade dela? Ela tem 5 anos. 5 anos. E, inclusive, você tem aqui marcas, né, desse dia também. Foi cirurgia. Foi cirurgia. Aí eu puxei os ferrinhos agora, dia 15, aí vou começar a fisioterapia para poder não atrofiar os... O Fábio quer fazer uma pergunta? Pode fazer, Fábio. Estou te ouvindo. Olá, Mara. Ontem a gente escutou o advogado do rapaz que provocou o acidente. E na fala dele eu lembro muito bem que ele diz assim, a gente quer saber quem provocou o acidente. Como ele estivesse ignorando que o cliente dele estivesse embriagado, tivesse bebido. Mas pegando essa parte que ele diz assim, a gente queria saber quem provocou o acidente. Eu queria saber dela, da avó, sobre quem estava dirigindo, se a pessoa que estava dirigindo tinha consumido bebida alcoólica, se ele vinha em alta velocidade, se ela lembra como é que estava sendo a condução do motorista do carro. Do motorista, no caso... Dela, onde a criança estava. O que causou? Não, ou aonde a criança estava. Certo. Isso. Ele quer... Entendi. O Fábio fez a seguinte pergunta. O advogado ontem, né, gravou com a gente, com a equipe, e fez a seguinte pergunta. Quem que causou esse acidente? E a gente tem uma prova muito clara que o próprio motorista do outro carro
confessou que tinha ingerido bebida alcoólica. Agora, em relação ao motorista do carro que vocês estavam, como que esse homem estava dirigindo? Ele estava em alta velocidade? Ele teria ingerido bebida alcoólica? Ele chegou a fazer o teste? Ele estava indo normal com a gente, indo normal. Dirigindo normal, não estava em alta velocidade, não estava conversando no celular, não estava nada. Ele estava dirigindo em perfeito estado. Ele é um motorista por aplicativo ou é parente de você? Não, é motorista por aplicativo. A gente chamou e é motorista por aplicativo. Ou seja, estava trabalhando, né, Fábio? Trabalhando. Motorista por aplicativo. Elas solicitaram a corrida. Provavelmente ele deve ter feito o teste também, tendo em vista que ele estava conduzindo essa família, estava na direção de um veículo. Olá, Mara. E trabalhando e deve ter Mara. feito também, né? Fez. Olá, Mara. Olá. Não, eu perguntei sobre o rapaz que vinha dirigindo, eu já sabia a resposta. Mas só queria deixar evidente aqui que era um trabalhador, um homem que trabalha dirigindo o carro para ganhar o dinheiro dele, o pão de cada dia, que usa o carro para trabalho. Quando eu até entendo a posição do advogado, mas eu acho até ofensivo quando um advogado diz isso. Eu quero saber quem provocou o acidente. Poxa, meu irmão, você não sabe que teu cliente estava embriagado e do outro lado eu tinha um trabalhador, um homem que acorda cedo para colocar gente dentro do carro dele para ganhar o pão de cada dia. E aí você vem levantar uma hipótese que o outro tem. Veja só, porque se não foi o seu cliente que estava bêbado que provocou o acidente, você está dizendo que foi o trabalhador, que foi o outro rapaz, o outro homem que provocou o acidente. E não foi, claramente aqui não foi. E mais do que isso, veja, eu fico espantado, porque eu escuto um depoimento desse, tanto da mãe quanto da avó, e meu coração parte. E saber que esse rapaz está solto. Será que isso não comove o coração da justiça, não? De quem coloca um rapaz desse na rua? Sinceramente, Alamara, eu não consigo entender essa lógica. Eu não consigo compreender como é que alguém... eu preciso realmente de uma aula desse tipo de direito, porque eu não conheço. Eu não conheço alguém que flagrantemente assume que estava embriagado. Eu tenho um acidente com um final morte, da morte de uma criança de 4 meses, com pessoas quebradas, mutiladas dentro do carro. A avó tirou o pino do braço agora. A mãe com o rosto inchado, com o olho inchado, com a boca cortada, e a criança morta no assoalho do carro. E esse camarada ganha liberdade mediante a medidas cautelares. Como é? Alguém me explica isso. Alguém me traz clareza, porque eu não consigo entender, Lamara. Ninguém consegue, né, Fábio? Até quem é leigo nessa parte judiciária vê a injustiça acontecendo diante dessa situação, diante desse caso, alegando que esse cara é um réu primário, que não oferece risco à sociedade, que bom comportamento no presídio. Como não oferece risco? Ele tirou a vida de uma criança, de um bebê de apenas 4 meses. A partir do momento que ele ingere bebida alcoólica e pega a direção de um carro, ele já está pronto para um crime, para cometer um crime, né? Então, realmente, ninguém entende. A família, quem está assistindo, é revoltante. Você acabou de ver aqui as duas muito abaladas, emotivas. Eu, como mãe, também. Mas é isso, né? Ele vai responder em liberdade com medidas cautelares, que diz aqui proibição de acesso e frequência a bares, shows e locais de consumo de bebida alcoólica, proibição de se ausentar da comarca sem autorização prévia deste juízo e recolhimento domiciliar no período noturno das 22 às 5 horas da manhã, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Mas será que esse cara vai cumprir sabendo que a justiça é desse jeito, é como é? É o que a gente quer saber, né? Espero que ele não faça, outra pessoa de vítima com a irresponsabilidade que ele cometeu tirando a vida desse bebê. Fábio, volto contigo. Coisa que eu realmente não entendo. Agradeço mais uma vez essa família. Olha, Lamara, pode falar fora do ar para elas aí, viu? Anote o telefone da Lamara, certo? E o que precisar da gente, a gente vai até o final, viu? Tá, eu encampo uma luta com essa família. Eu vou até o final, sabe? Eu vou guardar no meu coração
isso que eu estou dizendo aqui. Pode dizer para ela, para a mãe, para a avó, que elas têm agora alguém que vai brigar do lado delas, certo? O que precisar da gente, pode contar com a equipe do Cidade Alerta, viu, Alamara? Obrigado. Ó, a grande questão aí jurídica, eu imagino que seja a maneira como o rapaz foi enquadrado. Porque quando você bebe e vai dirigir, você assume, em tese, o risco de cometer o crime. Aí o acidente que provoca a morte, ele sai de culposo para doloso, ou dolo eventual, certo? Me corrijam os advogados, os juristas, os doutores da lei que estiverem me assistindo, mas me ajudem aí. Vai depender de como ele foi enquadrado, né? Se foi enquadrado em um crime culposo, o culposo é que não tem a intenção de matar. Mas o dolo tem a intenção. Mas quando você bebe, você não assume essa culpa? Não deixa de ser culposo para ser doloso? Será que a chave dessa resposta está aí na maneira como enquadraram o crime? Culposo e não doloso? Porque aí é um problema, é uma falha no nascedouro do processo, né? Da partida do processo. Mas eu não consigo entender como é que alguém mata uma pessoa no trânsito, estando embriagada e está em casa nesse momento me assistindo agora.